imenso sofrimento que a paixão humana provoca ou causa nos demais homens. Por exemplo, assassinando, explorando, escravizando, humilhando, etc. Então, existe um sofrimento comum a todos os homens. Mas existe também uma dor que todos os homens provocam, causam uns aos outros. E isso acontece já desde os começos da história. Lembrem-se, narrativamente, a figura de Caim e Abel, para nós, que merece ser o objeto privilegiado da misericórdia humana. Então, seria como a atenção que a gente deveria ter. Nos ajuda o budismo esse caminho da misericórdia e da atenção, porque tem muitas coincidências, mas o sofrimento, aquela experiência feita pelo Buda, Gautama, né, que o próprio ser humano é aquele que provoca o sofrimento para si, sobre si mesmo. Nós provocamos o sofrimento. É a experiência do Buda, o Gautama. Mas fica sempre em um segundo nível, quase não aparece, o outro tipo de sofrimento, aquele que eu provoco nos outros, aquele que os homens provocam sobre outros homens. Então aí o budismo, um diálogo com o cristianismo, poderia atender esse outro aspecto. Então tem uma complementaridade, a gente é enriquecido por essa questão da atenção que está presente em nossa tradição, mas que nos lembra a partir de outra experiência, e a gente lembra esse outro tipo de dor, que é a dor que crucifica Jesus, que é o mal que crucifica Jesus. Vejam, são diferentes tipos de dores. Não ignoramos aquela dor, que é aquela dor que é provocada por nossa própria vida, e a dor que vem até nós, provocada pelos outros. Bom, poderíamos falar muito mais, mas talvez aí está como o essencial da experiência mística no budismo, né? Que é autêntica, veja? E que coloca em relação aquilo que a gente falou no início com o mistério que está sendo tematizado a partir de algo concreto. E é uma experiência mística, não é simplesmente uma experiência de sabedoria, não é só uma sabedoria. Tem, e aí uma consciência teofânica na experiência da misericórdia. Mas uma misericórdia entendida mais amplamente, que poderíamos completá-la a partir de nossos olhos cristãos. Bom, ainda outra experiência mística é o taoísmo, mas antes talvez eu esqueci de algo fundamental. Dentro do budismo, especialmente em terras japonesas, claro, existe o Zen, né? O Zen. Não vou falar muito porque é uma forma de budismo muito particular, né? O Zen é um budismo, mas em terras japonesas, né? Ao estilo japonês, poderíamos dizer, que está presente em outros lugares também. Eu recomendo muito para isso a leitura de um livrinho que foi traduzido ao português, não sei se está facilmente à venda, mas pode-se encontrar na internet em PDF, né? Todo o livrinho. Chama A Arte Cavalheiresca do Tiro Arqueiro Zen, né? Foi traduzido assim. A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, né? E o autor é Herr Erigel, acho que é assim. Eu lembro o arqueiro, a arte do tiro, a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. Isso. Então, é uma história, o autor é um alemão que morou no Japão. E
ele decidiu conhecer o Zen. E o caminho encontrado foi se iniciar ao arte do tiro com arco, né? Arco e flecha. E foi buscar um mestre que, claro, não aceitou acompanhá-lo, porque era um alemão, pedindo aquilo, disse, não sou assim. Depois de muito tempo, muita insistência, finalmente o mestre aceita acompanhá-lo para introduzi-lo naquele caminho. E o homem passa muito tempo tentando, e ele se esforçava, né? Se esforçava e tentando desenvolver aquela arte. E não consegue, não avança, sempre está no mesmo ponto, né? Porque ele estava fazendo esforços, né? Estava muito apegado ao ego. No momento em que ele faz esse esforço que aparece, né? E aí poderia vir a noção da gratuidade, né? Que não faz mais esforço, acontece. E finalmente o homem é introduzido naquela arte do tiro arco e flecha, né? Então é uma dinâmica muito bonita para ver. Isso pode ser comparado com a ação do Espírito no cristianismo. O Espírito Santo que vai acompanhar. É uma comparação, né? Que vocês poderiam ler essa obra tendo presente a ação do Espírito Santo no que acontece. Uma obra fininha, 50 páginas, deve ser, muito gostosa de ser lida, vale a pena. Não sei se pode ser encontrada, porque já é uma obra antiga, né? Talvez tenha novas edições, mas eu lembrei agora, né? Então, o Zen é um budismo no qual, claro, esse aspecto da espontaneidade, não tanto o esforço e a luta, assim, um budismo mais do caminho amplo, o pequeno caminho, que é mais combativo, né? O Zen é mais Zen. Todo mundo entendeu. Entenderam? Bom, então, agora sim, a gente, se fizer um pulinho assim, algo simples, porque, claro, aqui eu que conheço menos, o taoísmo, né? O taoísmo. E é difícil como para poder exprimir, porque é complicado, né? E também é uma sabedoria, vamos a permanecer nesse campo do sapiencial. Bom, a gente poderia definir, é uma religião realmente? São questões que a gente não vai responder agora. O único que vamos afirmar que também é uma possibilidade de fazer uma experiência mística fundamental. Pode ser um caminho para fazer uma experiência mística fundamental, de fato é uma experiência mística fonte também, né? Então, tem um traço que a gente teria que sublinhar. Tao Te Ching, que é o título da obra de Lao Tse. Lao Tse, o escritor, que escreve a obra Tao Te Ching, né? Que significa o livro King, né? Da virtude Te, do Tao. O livro da virtude do Tao. Tao Te Ching, o livro da virtude do Tao. Esta palavra Tao é uma palavra Tao. Claro, não pode ser traduzida simplesmente. O Tao, como traduzir? Né? Vamos deixar como Tao, o Tao, que é intraduzível, e de fato está apontando, faz alusão à raiz última que brota da virtude. Faz referência, essa palavra Tao, à raiz última que brota da virtude. Isto é, a sabedoria, a força, a bondade do ser.
sabedoria, a força, a bondade do ser. Neste sentido, mesmo que seja intraduzível esta palavra, talvez não seja inapropriado dizer que o tal pode ser uma forma de fazer referência a Deus. Tal pode ser uma forma de fazer referência, de apontar a Deus, que não é nomeado porque não se conhece. A totalidade criadora manifestada na unidade que se esconde na diversidade. Isso é. A totalidade criadora manifestada na unidade que se esconde, se oculta na diversidade. A totalidade criadora que está escondendo, está lá dentro na unidade. Essa unidade se esconde na diversidade, mas é uma totalidade criadora. Esse é o tal.